Segunda Reis 11 está escrito assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Texto base então está em 2 Reis 5:11. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele então será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e me invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, e ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Só esses 2 versículos. O tema dessa mensagem, não me recordo o dia que eu estava lendo sobre isso, 2 Reis, porque eu pego alguma passagem do Velho Testamento e do Novo, e vou compartilhando para mim sempre alguma coisa do Velho, alguma coisa do Novo. E eu estava lendo sobre essa passagem, sobre Naamã. E quando Deus moveu meu coração para isso que eu estava lendo, e veio assim nitidamente um tema para isso, que é o que tem atrapalhado muito a gente de receber alguma coisa de Deus, que é: aprenda a ouvir e cale-se. Aprender a ouvir e calar não é uma coisa fácil, ainda mais para os seres humanos, porque tudo que a gente vê, a gente fala, tudo que a gente comenta sobre tudo, a gente fala sobre tudo, até o que não precisaria falar a gente fala, porque somos movidos em um gás aonde é melhor falar do que ouvir. Mas não paramos para atentar-se a uma coisa muito simples, porque eu e você, nós seres humanos, somos dotados de 2 ouvidos e apenas uma boca, então seria algo para se pensar, por que 2 ouvidos e simplesmente uma boca? E por que alguém tão sábio como Salomão, ele diz que é melhor ouvir, é melhor você ouvir do que você falar. É melhor você estar pronto para ouvir do que falar, esperar, aguardar para falar. Porque esse camarada, Naamã, esse cara que a gente acabou de falar sobre ele aqui, quem está precisando de uma resposta de Deus para a vida é ele que está com a lepra. Quem está precisando ser curado é ele que está sofrendo uma vida por causa de uma doença incurável. Quem que necessita é ele. Então, basicamente, para a gente entender e se situar dentro da história, dentro da história que estamos falando, e entender o texto para trazer o contexto para nós hoje. Quem é Naamã? Naamã é um grande general sírio, um cara de um status muito alto dentro da Síria, alguém que serve o rei de perto, é um general que está à frente de muitos homens, é alguém que comanda, é alguém que tem o poder, é alguém que tem uma riqueza, é o Naamã. Só que você já ouviu aquela expressão que nem tudo é perfeito, Não, nem tudo é perfeito, porque nessa terra a gente vai viver as tribulações da vida, isso é fato. Nessa terra a gente vai passar por situações, isso é fato, ruins, constrangedoras, que não queríamos passar, mas vamos passar, porque a vida é uma preparação, e pessoas que precisam
encontrar-se com o rei, né, na outra vida, passam por situações onde são preparadas, né, e tem a oportunidade de, na tribulação, se resolver com o Pai da eternidade e ser chamado. Então nessa vida a gente está em numa constância, numa mudança para a formação do nosso varão perfeito que um dia vai se encontrar com Ele. Então, para essa formação dentro do deserto que a gente está, a gente vai ter algumas perdas, a gente vai passar por situações complicadíssimas algumas vezes, e aí vamos chegar e vamos ter como base que nada é perfeito, porque se olharmos para a vida do Naamã, um grande general, alguém que está com status lá em cima, alguém que tem a amizade do rei por ser um general, ele tem uma deficiência aí. Ele é leproso, ele tem uma lepra, ele tem algo que é incurável. E por ser algo incurável, com certeza, por ser algo, né, que é incurável, mas com certeza algumas vezes deve ter ido procurar em partes espirituais, cura em algum lugar, por ser um general e por estar em tão alto nível, né, numa patente tão alta, com certeza tentou procurar essa cura, mas não achou. Mas dentro da casa dele tem alguém que vai dar um toque para ele, vai dar um start para ele, vai restartar uma esperança novamente para aquilo que talvez ele já deveria estar procurando há algum tempo e não achava. Alguém vai dar esse start, e é uma menina escrava que está dentro da casa dele, é alguém que ele trouxe à força para dentro da casa dele. E quem está lá dentro é uma menina judia, é uma israelita que está ali dentro. E ela faz um simples comentário para a senhora dela, que depois faz para o Naamã, que Naamã depois faz para o rei. Mas partiu de algo simples, um start pequeno. E eu acho que a primeira palavra que eu quero deixar ao teu coração novamente, eu sempre falo disso, os starts pequenos movem uma grande bênção. Os pequenos passos movem você para dentro de uma grande bênção. As pequenas atitudes de pessoas, uma pequena direção que talvez poderia ser levada pela senhora dela, a mulher de Naamã, ser descartado. Mas Naamã já tentou, ele já foi numa cartomante, ele já foi num bruxo, já foi em algo parecido, e já tentou tudo, e para ele não tem jeito, não tem solução mesmo, e poderia ser descartado ali. Mas ela passa para ele, ela passa para Naamã, e Naamã passa para o rei aquilo. E é algo que começou pequenininho, através de uma escrava. Agora quem está sabendo dessa notícia já é o rei da Síria. E ele faz uma carta, e ele manda essa carta para o rei de Israel, dizendo que era para curar Naamã. E o rei de Israel fica desesperado, você conhece a história, ele fica desesperado com aquilo e pensa, olha só o motivo que o rei da Síria está dando para vir contra nós, guerrear contra nós. Está querendo que eu cure alguém da lepra, por acaso eu sou Deus? Mas essa angústia do rei de Israel chega até o profeta Eliseu, que manda ele trazer Naamã até a casa dele. E é daqui para frente que eu quero conversar com você, meu querido, aonde é para nós aprendermos ao quê? Calar-se e ouvir mais, porque muitas bênçãos são perdidas por você estar falando fora da hora, por você estar falando dos seus projetos fora da hora e para pessoas erradas.
por você que Deus colocou algo no teu coração para realizar coisas, e fora da hora você está conversando, fora da hora você está falando dos seus projetos e para pessoas erradas. Hoje, o que Deus está falando para você é: cale-se, calma, para de falar, cale-se, escuta mais. Por que cale-se, escuta mais? Porque Naamã, ele quase perdeu uma bênção que ele está procurando há muitos anos, e algo que atrapalha ele na sua vida. Por quê? Porque quando ele chega na frente da casa do profeta, ele já tem uma expectativa gerada dentro do coração dele, porque o texto discorre assim pra gente. Ele já tem uma expectativa gerada. Ele fala: poxa, quando eu chegar lá, ele vai vir, né? Ele vai fazer uma oração, vai levantar as mãos para o céu e vai fazer alguma coisa ali, vai dar 2 estralos, e eu vou ser curado. Então essa expectativa está dentro do coração dele, já foi gerada, e ele está chegando para frente da casa do profeta. Mas não foi nada disso que aconteceu. Quando ele bate de frente da casa do profeta, Eliseu manda Geazi lá e fala para ele assim, que é para ele lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Foi o que a gente leu. Texto base nosso, 2 Reis 5, o versículo 10 e 11. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. Ele nem saiu no portão para atender o general Naamã. Ele falou: vai lá. Enviou um mensageiro, que era Geazi, vai lá, fala para ele lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Só que quando ele escuta isso, a expectativa que ele já tinha gerado dentro dele, e só para ele, que o profeta sairia para fora, que o profeta faria algum movimento, essa expectativa que foi gerada dentro dele, ele coloca para fora. Ele fala assim, ele ficou indignado, mas o 11 diz, mas Naamã ficou indignado, e diz, e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Ele tinha essa expectativa, eu estava certo, eu tinha certeza, por ser quem eu sou, por ser o general da Síria, por ter o status que eu tenho, eu estava certo que ele ia sair, né, para me atender. O 11, eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu estava certo disso. E começou a falar. E aí ele coloca 2, e ele fica tão indignado, né, por ser um general sírio, e por ter acontecido dessa forma com ele, que ele começa a fazer comparativos para algo que era tão simples. Ele começa a falar assim, ei, mas não são os rios Abana e Farfa, lá em Damasco, muitos melhores do que todas as águas de Israel? O cara começa a falar, e a falar, e a falar, dá meia volta com a comitiva e está indo embora, e começa a falar, começa a espraguejar, começa a colocar para fora a expectativa, mas agora ao contrário daquilo que ele tinha gerado dentro do coração dele. Mas aí a pergunta que eu faço é a mesma que eu fiz no começo: quem que precisa ser curado da lepra? É Naamã ou é Eliseu? Mas ele começa a falar, ele fala, mas tem rios melhores, 2 rios, ele citou o Farfa, né? O rio Farfa, né? E o Abana, lá em Damasco, são melhores do que toda a água de Israel, menosprezando o campo da bênção por ser pequeno. Ei, cara, ei, meu irmão, ei, minha irmã, presta atenção. Eu falei para você, e o começo dessa mensagem, ela é simples,
mas ele é eficaz. Eu falei que o start foi dado por uma menina dentro da casa dele, uma menina que foi trazida como escrava. Começou pequeno, dentro da casa dele, direcionou ele para onde estaria a bênção. Agora ele está com a bênção, ele está com todo o projeto na mão, ele está com tudo o que ele precisa fazer. Mas o orgulho de estar falando mais do que ouvir, e o que ele ouviu, foi simples o que ele ouviu. Vai até o Rio Jordão, vai até lá, mergulha 7 vezes. Isso é difícil, mas a minha posição não me deixa. Mas isso é difícil, mas a posição que eu tenho, o status que eu tenho não me deixa. Isso me atrapalha, e por me atrapalhar, e pelo meu orgulho que tenho, e pensando quem eu sou, e eu tinha uma fórmula diferente, eu pensava que seria isso, e com esses pensamentos você está falando, e se esqueceu de ouvir o que o profeta diz. Mas Deus é tão misericordioso com Naamã, que quando ele continua falando, aí vem um dos servos dele e fala: ô meu pai, mas se o profeta não tivesse te pedido algo muito pior, tu não teria feito, meu pai. Ô meu senhor, se o profeta não tivesse te pedido algo pior do que isso, tu não teria feito. O que ele te pediu foi simplesmente para ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí a ficha caiu. Aí ele começou a ouvir e parou de falar. Aí ele direciona para o Jordão e vai fazer algo que é simples, aquilo que Deus já falou para você, aquilo que Deus já falou para mim. E a gente está deixando isso construir tempo em cima de tempo, construir caminhos em cima de caminhos, porque só estamos falando e não estamos prestando atenção naquilo que Ele falou. Não demos ouvido àquilo que Ele já falou ou que está falando, porque você achou que é simples demais isso. O teu orgulho de por achar que você é alguma coisa pode estar te atrapalhando para o caminho da bênção que vai mudar toda a sua vida. Talvez é a chave, é a chavinha que está faltando para virar e restartar tudo na sua vida, tudo aquilo que Deus colocou para você. Ei, não é você que precisa, não sou eu que preciso dele, não é nós que dependemos dele. Se a gente depende dele, precisa dele, nós que estamos na dependência, nós que precisamos, e as coordenadas que ele tem dado, mesmo que ferir você em questão, mas eu podia fazer assim que era mais fácil. Se eu fizesse assim não seria mais fácil? Se ele, aí dá sugestão ainda, mas se Deus fizesse assim, eu achei que seria assim. Calma, meu filho, a direção, a fórmula, está tudo na mão dele, porque ele conhece começo, meio e fim. Você não tem conhecimento de nenhum segundo à sua frente, você nem sabe por acaso se amanhã você vai acordar vivo. Aliás, você não sabe se daqui a 10 minutos você estará vivo. Atente-se para as coisas que Deus tem falado, para as coisas simples que Deus tem falado para você. Pare de falar, calma, pare de falar, pare de murmurar, pare de tentar ensinar Deus a fazer o que Ele sabe, desde que você não era nada, desde que você nem existia, desde que a humanidade nem existia, desde que nada existia, Ele já era Deus. Não tem como eu e você ensinar as fórmulas, o jeito.
porque foi isso que Naamã queria. Mas eu tinha certeza, ele falou, eu tinha certeza que ele viria aqui. Eu tinha certeza que ele ia fazer um repleplé aqui. Eu tinha certeza que ele ia movimentar as mãos e eu seria curado. Do lugar que eu tinha lepra seria curada. Mas não. Vai ao Rio Jordão e mergulha. Mas da onde eu vim, 2 rios são melhores do que todas as águas que tem aqui em Israel. Fica com esse pensamento e você vai continuar caminhando nesse deserto sem conseguir virar a chave, sem conseguir startar para o próximo nível. Eu e você precisamos pular de nível. Eu e você precisamos ir para o nível mais alto. E quando eu digo mais alto, é o inverso, é o espelho. Porque na verdade nós estamos com águas ainda no calcanhar, e queremos águas nos joelhos, e queremos água na nossa cintura, nos nossos ombros, e queremos tanta água que um dia essa água ela vai nos cobrir. Não foi o que Ezequiel falou? A gente precisa ir para o próximo nível. A gente precisa, desce lá. Eu e você precisamos descer lá. Eu e você não sabemos de nada. Eu e você não sabemos de nada. Tudo está na mão dele. Tudo é do jeito dele. Porque tudo é para ele. Tudo pertence a ele. Não há nada que eu e você possamos fazer para mudar a direção que ele já tem. O que eu e você pode fazer é atrapalhar e não conseguir chegar aonde ele queria que a gente chegasse. É isso, você só vai atrapalhar se continuar falando, se você não parar para ouvir. Põe isso na sua cabeça. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, fala sobre todos os tempos que existe. Há tempo de chorar, mas há tempo de ficar alegre, há tempo para tudo. E o seu tempo hoje é calar-se e ouvir mais. O seu tempo hoje é cale, pare de falar, pare de tentar ajudar, cala, só escuta aquilo que Deus falou ao teu coração, que Deus falou a você. Põe em prática isso. Se é preciso descer no rio e mergulhar 7 vezes, vai lá. Se é preciso fazer algumas coisas que talvez você não queira, que vai mexer dentro da sua reputação, mas quem precisa não é você, vai, porque Deus será contigo. E no final você vai ficar tão alegre que você vai... depois que ele foi curado, ele quis presentear o profeta, mas o profeta não aceitou. Mas aí você vê o caminho para uma restauração, o caminho que Deus tem para mim, para você, para nós chegarmos ao nosso alvo. Muitas vezes não, quase sempre, não vai ser o caminho que você pensa que é e do jeito que você pensa que é. Vai ser do jeito que ele acha não, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. E eu e você estamos aqui para aceitar e obedecer, para nós chegarmos a um novo level e continuar avançando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que essa palavra tenha falado no teu coração.